a gente precisa estar... Não é? A gente Barulhinho aí. precisa tá passando atividade também para eles pelo Google Sala de Aula. E como a gente já passou, aí a gente teve essa ideia aí de explicar para eles o ensino médio que a gente ia fazer mesmo, né? Então, por isso Sim, que vai sim. ser uma reunião hoje. E quem entrou hoje também, não precisa estar entrando amanhã, tá? Mas peço aí a gentileza de vocês para avisarem os amigos que tiverem alguma dúvida e não conseguirem participar da reunião de hoje, que amanhã, 2h30, a gente vai ter outra também. Se caso a gente voltar para a escola presencialmente, amanhã, né, a gente vai estar falando isso em sala de aula e para aqueles alunos que não tiveram, que estão em casa, que é a semana de estar em casa, eu vou estar fazendo também, fazendo a live também na escola, tá bom? Mas aí a gente vai passando mais informações para vocês no decorrer do dia. Vamos começar a falar do ensino médio? Vamos lá. Vamos lá, Já pode ir passa o passando slide os aqui? slides aí. Então Pode vamos lá. passar, dá um. Vocês sabem da mudança do ensino médio? Gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa, por gentileza, podem mandar mensagem aí que o professor me interrompe, que aí a Deixa eu gente ver. vai... O Ray levantou a mão de novo. Pode falar. Oi, desculpa. O que é o novo ensino médio exatamente? Os professores ficam falando, só que eu não conseguia perguntar, né? Porque tinha muitos alunos. E eu queria saber o que é exatamente o novo ensino médio. É isso que a gente vai falar agora aqui, que a Fernanda vai falar. Não se preocupa, não. Ah, tá. É uma nova modalidade, como está aqui no slide, né? Uma nova modalidade de estudo que o aluno pode escolher o seu itinerário informativo. Isso não quer dizer que vocês não vão ter as aulas normais que vocês têm hoje, português, matemática, história, geografia, todas a grade curricular. Só que vocês vão ter algumas aulas diferenciadas, tá? Que é esse itinerário que vocês fizeram a escolha, né? A intenção de escolha nesse passado, e que agora, na hora da rematrícula, isso vai ser muito importante. Por isso que a gente vai estar mostrando, bem específico para vocês, cada itinerário, que matéria vai ser. Esse slide também vai ser disponibilizado para vocês, tá? Tanto para os coordenadores de sala, mas para todo mundo. Na hora da escolha, vocês tiverem uma clareza mais, né, mais fácil na hora da escolha da rematrícula, aí que provavelmente comece na segunda-feira, tá? Mas a gente vai estar avisando vocês se realmente vai começar na segunda, porque até então ia começar na segunda-feira, tá? A rematrícula vocês vão fazer na casa de vocês, junto com o responsável, tá? E na rematrícula, vocês vão ter que fazer essa escolha do itinerário formativo. Pode passar aí, porque essa parte aí é bem... E só para lembrar também dessa questão nessa escolha de itinerário formativo, né, que acho que eles já têm um pouco de noção da manifestação do interesse, aquela coisa, muitos alunos podem pensar, eu não gosto de exatas, eu não gosto de humanas, eu vou escolher por exemplo, eu não gosto de humanas, logo eu vou escolher sei lá, ciência da natureza e não vou ter aula de história. Não, a gente vai ter, vocês vão ter todas essas aulas, a questão que o seu ensino médio vai ser mais voltado para a área que você quer. Não é que, por exemplo, eu não gosto de história, eu vou escolher, sei lá, ciência da natureza para não ter aula de história. Mas aquela coisa, você vai escolher a ciência da natureza, mas você ainda vai continuar tendo essas aulas de humanas. Mas só que, digamos, escolhendo o itinerário formativo de vocês, vocês vão ter um ensino médio mais aprofundado em uma determinada área que vocês escolheram, beleza? Sim, perfeito. Pode passar. A grande diferença do novo ensino médio pode ir passando, Dalma, porque essa daí eu acho que não tem necessidade eu acho que na parte que fala das mudanças, Então, hoje vocês têm 35 aulas, né? 30 aulas no português, matemática, história, a formação básica, e 5 aulas do Inova, que são 2 eletivas, projeto de vida e uma de tecnologia. No segundo ano, o ano que vem, esse que vai ser a mudança grande do itinerário interativo, é o quê? Vocês vão ter 20 aulas da formação básica, como o Dalmo falou, de história, português, geografia, e de humanas exatas, e vocês vão ter mais 15 aulas, né? 5 aulas do Inova, que continua eletiva, projeto de vida e tecnologia, e mais 10 aulas desse itinerário interativo, tá? E aí é essa escolha dessas 10 aulas que vocês vão ter que estar fazendo na hora da rematrícula, tá? Eu não vou entrar em detalhes do terceiro ano, porque
não venha que a reunião é só para o segundo ano. O terceiro ano não vai ter mudança ainda o ano que vem, tá bom? Alguma dúvida? Então, acho que só o Ray aqui pergunta aqui, então podemos escolher a aula a mais de matéria. Sim, se você, não é que, digamos, você vai ter aulas a mais, mas é aquela coisa, vai ser um itinerário formativo com projetos dessa área. Vocês vão ver mais detalhes nos próximos slides, mas basicamente você vai, por exemplo, escolher o itinerário de humanas, você vai ter projetos ali com aqueles professores de humanas, mas segura a emoção aí que a gente já mostra nos próximos slides, como é que vai ser mais Posso aprofundado. falar? Vontade. Lógico. Eu não vou ligar a câmera porque aqui vai ficar ruim. Carol, aí. Se os alunos olharem a régua, eles continuarão com 35 aulas, né? Sim. E aí são 20 mais 10. Então, as 30 aulas de formação básica, elas são iguais. Então, se vocês forem olhar, o itinerário tem todos aqueles nomes bonitos que a Pri vai falar, o Dalmo vai falar, mas vai continuar com matérias, disciplinas, né? Biologia, matemática e história. Então, assim, na verdade, vocês vão continuar estudando do jeito que vocês estudam, né? As disciplinas, porém com uma abordagem diferente, que é o que o Dalmo falou dos projetos. Então, talvez a história que você gosta não vai ficar tão quadradinha como você estava acostumado até agora. Então, vai ser uma história com uma abordagem mais do dia a dia, com coisas diferentes, com projeto. Então, assim, é que o nome diz novo ensino médio, parece que vai mudar tudo, né? Mas, assim, para vocês, eu acho que muda até menos alunos do que para nós professores que vamos ter que nos adaptar a esse novo formato de ensino, né? Porque a gente vai dar aula de muita coisa para muita gente. Então, na Perfeito, prática, olhando Carol. assim a régua, né, dá pouca diferença. Isso é verdade, isso é verdade. É legal quando a Carol abre o microfone que a gente sente num sítio, assim, né? Tão legal. Dá uma verdade, paz, né? Até esqueci que eu tô em São Paulo. Passa pro próximo aí, Dal. A partir do dia de 2022, né? Pode passar. Agora, uma grande mudança. O diurno, né? A gente vai ter uma mudança aí significativa. Por quê? Vocês vão ter 5 aulas a mais que serão transmitidas pelo centro de mídia. Lembra que eu falei para vocês? O centro de mídias não irá acabar? Não vai acabar. Então, além dessas 35 aulas que vocês vão ter, né? Vocês vão ter as 5 aulas que vai ser oferecida pelo centro de mídias. Então, vai continuar, independente da pandemia acabar, se Deus quiser, vai acabar. Mas o ano que vem vocês terão 5 aulas transmitidas pelo centro de mídias, tá? Junto com o professor orientador. Por isso que a Carol falou que muita coisa vai mudar, principalmente para a gente, professor, tá? Que legal. Maria Eduarda. Que legal. Vai continuar o centro de mídias, tá? Que legal! Então, 5 aulas serão transmitidas por eles, tá? Acho que, né, pela grade curricular seria eletivas e os projetos do Inova, tá? Mas aí também vai ser mais falado pra gente no decorrer do fechamento do bimestre aí, do ano que vem, a gente vai tirar mais informações. Mas, de certo, 5 aulas que serão transmitidas pelo centro de mídia, tá? Alguém quer complementar mais alguma coisa? Noturno! Não. Gente, lembra que... Pode falar, Miriane. Não, eu só falei que não. Noturno, tá? A gente pediu para vocês fazerem a intenção, quem gostaria de estudar à noite. Nada foi assim, tipo, eu escolhi isso. Muitos alunos vieram me questionar, professora, eu coloquei que eu queria estudar à noite, mas agora eu me arrependi, como é que eu faço? Ou ao contrário, eu coloquei que eu queria estudar de manhã, mas eu estou pensando em trabalhar e quero estudar à noite. Aquilo ali foi uma intenção para a gente ter uma noção de quantas salas a gente teria que estar abrindo à noite. E foi a proporção que a escola mesmo imaginou, tá? E à noite, o primeiro ano... Não, o primeiro ano vai continuar sendo à tarde, tá? O Kennedy é só uma escola de ensino médio, por isso que esses itinerários, essa mudança do ensino médio vai pegar... Assim, vai ser muito forte na nossa escola, tá? Então, assim, primeiro ano continua à tarde, quem entrar o ano que vem para o Kennedy em 2022, do primeiro ano, continuará à tarde.
segundos anos, que são vocês, que, né, todo mundo vai passar de ano, pelo amor de Deus, e, né, irá estudar, tanto de manhã, quanto algumas salas abrirão à noite, principalmente para aqueles alunos que são mais velhos, aqueles alunos que querem trabalhar, que começaram a trabalhar e precisam estar na escola à noite. Só que esses alunos, hoje, têm 5 aulas. Vocês que são professor da noite aí, que me ajudem aí. Tem 5 aulas, né? E a carga horária da noite para amanhã é muito diferente, né? O número de aulas que vocês têm no período da manhã é muito maior do que no período da noite. Então, para tirar essa desigualdade com esse novo ensino médio, o governo criou um modo diferente também. Os alunos da noite terão 8 aulas a mais, tá? Então, quem for para o período noturno vai ter 8 aulas a mais. Aí vocês vão me perguntar, ai, professora, então eu vou ter que entrar mais cedo na escola? Não, vocês vão continuar entrando 7 horas da manhã, 7 horas da noite ou da manhã, 7 horas da noite e saindo às 11 horas. Só que vocês vão ter no contraturno, né, que será oferecido online também, mais 8 aulas, tá? Que será transmitida também pelo centro de mídias e com o professor orientador, tá? Exemplo, eu peguei aula com de vocês, a gente não vai ter essas aulas físicas na escola, a gente vai ter essas aulas físicas, né, pelo Meet, igual a gente está fazendo aqui, e tanto essas aulas pelo centro de mídias também. Alguma dúvida vocês conseguiram entender? Então, assim, o aluno que for para o período noturno, ele vai ter 8 aulas a mais. Olha, ó, a Maria Eduarda falando só da sua boniteza aí, ó. Gente, louco, sério, que vocês isso? estão É só conseguindo pra puxar entender? saco, né? Vocês estão conseguindo entender as mudanças? Vocês estão conseguindo entender Deixa eu essas ver. mudanças? Maria Porque, Giovana assim, levantou a mão. Pode falar. fala aí, Mariana. Então, profs, eu queria perguntar sobre o segundo ano. Eu estou no primeiro ano agora, espero com toda certeza, se Deus quiser, vou para o segundo ano que vem. Então, Sim, vai sim, vai sim. eu queria perguntar em relação às aulas do centro de mídia. Nesse slide que está aí aparecendo, já está contando as aulas que vão ter no centro de mídias? É que você tem que Sim, ver que esse já tá slide contando as aqui é aulas. para noite. É para o noturno. É para O noite, slide do diurno seria esse aqui. Mas, que são sim, 5 mas aulas. os dois já estão contando as aulas do centro de mídia, sim. Então, são 5 aulas que a gente vai ter que ver no centro de mídias, a gente do segundo ano diurno. Sim. Sim. Mas as E aulas 8 normais aulas que a gente vai ter que ver na escola. Aí chegou da escola, vai ter que assistir essas do centro de mídia. A escola nunca vai para. ser hein? no contraturno. Escola Vai ser no nunca para. contraturno, Giovana. E sinceridade, vamos sendo bem sincero mesmo, a gente não sabe que horário vai ser essas aulas, se vai ficar no repositório para vocês assistirem, como a gente vai estar se organizando isso, tá? A gente não tem essa afirmação ainda. Tô errada, gente? Não. Tá? Então a gente não tem essa afirmação ainda. E a gente só sabe que vai ter um professor coordenador nessas aulas, não vai ser só pelo centro de mídias. Então, exemplo, eu dou aula de eletivas para vocês, a sala de vocês. Então, se eu pegar essas aulas do ano que vem, vocês vão ter essas aulas pelo centro de mídias e a gente vai estar marcando uns encontros, né, pelo Meet, para mim poder estar orientando vocês. Entendeu? Tanto no período noturno quanto no período diurno. Não vai ficar só pelo centro de mídias, vai ter um professor orientador, tá? Tá bem. Mais Eu queria alguma fazer dúvida? uma pergunta Pode para vocês. Vocês acham que vai ficar uma carga muito forte para a gente ver as aulas tanto no presencial, mais essas 5 aulas no centro de mídias que eles impuseram para a gente fazer? Olhando dessa maneira que agora a gente só tem a teoria, sim, a gente pode afirmar assim, já que vocês vão ter mais aulas, vão ter tanto mais aulas como presencial, como mais no centro de mídia, sim, a carga vai ser maior sobre vocês, e a questão é que vai ser um novo ano, e tanto vocês como a gente vai estar tentando aprender a lidar com tudo isso, que eu acho que como a Carol falou muito bem anteriormente, né, a mudança até maior vai ser sobre a gente, até porque vai ser novas matérias, novos planos de aula que a gente vai ter que construir.
Então, querendo ou não, é uma maior carga para a gente, para vocês também, assim, mas vendo ainda pelo lado teórico, porque a gente ainda não viveu esse momento, né? A gente não tem a prática ainda, né, Dalma? Próximo. Vamos passar aqui, a gente já tinha mostrado do noturno, né? E eu acho que é isso aqui. Os itinerários. Vocês, ainda, gente do Kennedy, somos privilegiados nessa questão do itinerário. Por quê? A nossa escola vai oferecer todos os itinerários informativos. Pela quantidade de alunos que estão no primeiro e vão para o segundo, né, que é uma quantidade muito grande, pela pesquisa que a gente fez com vocês também. Então, assim, teve uma quantidade de algumas itinerários que foram, né, teve uma escolha muito grande, mas todos os itinerários tiveram algum interesse de alguns alunos. Então, assim, o bom é que o Kennedy vai oferecer todos os itinerários, tá? Pode passar, Dalma. Aí foi aquela manifestação de interesse que vocês fizeram no SED, e aí aqui está o slide falando, aqui eu vou passar bem brevemente, ver se eu consigo abrir mais. Não, é que esse daqui eu acho que é o slide até mais importante, porque esse foi o tido como a primeira opção, né? Então, Foi a aquela primeira coisa, opção. a maior parte de vocês do primeiro escolheram essa aqui como primeira opção, então seria o que é mais importante para vocês, né? E aí foi esse daqui de cultura em movimento, né? Que é de ciências humanas e linguagens. Então, a maior escolha que foi, né, na escolha do SED lá com vocês, foi esse itinerário. E aí, né, cultura em movimento, como o Dalmo falou. Aí tem, acho que o próximo também fala da segunda opção, não é? Então, mas é que esse daqui, como foi a primeira opção, é legal também lembrar que teve essa, como segunda, o segundo mais votado foi matemática conectada e o terceiro foi o Se Liga na Mídia, que é o de linguagens, né? Mas vamos para a segunda opção agora. Aí, para vocês verem, o primeiro foi cultura e movimento. Na segunda opção, já meu papel de desenvolvimento sustentável. Já Que foi é a de ciências, segunda opção. natureza e matemática, né? Que foi o que mais teve escolha. Então, assim, pelo gráfico, a gente viu que estava muito, muito igual, entendeu? A primeira opção, a segunda opção, já foi também, que seria a segunda opção mesmo na primeira, então tá tudo muito equilibrado, né? Isso que foi o bom da gente ter feito esse levantamento com vocês, para a gente ter noção que itinerário a gente poderia estar oferecendo para vocês. Né? Acho que tem a terceira opção. Essa foi de ciências humanas e ciências da natureza, né? Se vocês olharem os gráficos, tá vendo? Tá tudo muito bem equilibradinho. Então, a gente vai passar... Eu não vou estar explicando cada um deles, porque nos próximos slides... Pode falar, Flávio. Tem muito aluno que está aqui no WhatsApp falando que não está conseguindo entrar, que está pedindo autorização e não está conseguindo acessar a reunião. Estranho, porque não aparece nenhum aviso aqui para mim. Então, tem muito aluno aqui, primeiro K, primeiro D. Estranho, mas estranho, Fábio, porque tá tudo, todo mundo que pediu para acessar o permitir. Não, moço, será que não tem a ver com e-mail? Se você loga com e-mail institucional ou não, com mas outro? tá aberto liberou... aqui. Tanto que acho que tem muitos professores que entraram aqui com o e-mail não institucional também. Ah, então tá bom, desculpa. É estranho. Então, assim, gente, aqui nas Flávio, fala configurações para eles. Fala para eles Eu que se pedi não para eles conseguir entrarem entrar, de novo, que eu ia avisar vocês aí. Pode ser. Fala para eles assim que se não conseguir entrar nessa, amanhã vai ter outra também 2h30, tá? Tá gravando para não também. se preocupar que também tá tá gravando. gravando. A gente vai estar falando o mesmo assunto, tá bom? Tá. Beleza. Porque também se pegarem o bonde andando, é melhor pegar como diz o ditado popular, melhor pegar no começo, né? Sim, Porque senão vai senhora. ficar meio Senhora Amanda. Eu não. Não tô mandando nada. Próxima aí. Opa, vamos lá. Aí acho que foi essas só as 4 opções que seriam, digamos, as Sim. mais interessantes. Vamos lá. Já é de acordo com o resultado, as manifestações de interesse para a escola irá oferecer em 2022. Então, a gente levou em conta, né, como já foi passado nos slides anteriores, o que mais vocês escolheram, mais vocês optaram pelos itinerários, tá? Sim. Aí aqui, basicamente, está a divisão das turmas, né, que eu acho que a Fernanda mesmo falou que teve aquele formulário para decidir quantos alunos queriam estudar à noite, então, basicamente ficou nessa divisão, 9 turmas de manhã
e 2 turmas à noite. E aí, como vocês podem ver, ficou essa organização, basicamente, são todas as ciências estão contempladas, né? E aí a questão que a turma A e B está repetido o Cultura em Movimento, porque como vocês viram, né, foi o mais votado por vocês, né? Eu acho que tem mais de 100 votos como primeira opção, então foi essa que a gente optou por duplicar, e as outras, como vocês podem ver, está aí descrito de maneira bem legível para todo mundo, e aí já vai falar sobre cada uma delas aí, como eu falei anteriormente, segura a emoção. A única mudança, a única coisa que vai ter diferente vai ser o noturno. Como noturno vão ser abertas 2 salas, e aí os itinerários precisam abranger todas as matérias, todas as, né, as ciências. Então, assim, vai ter uma turma no noturno que vai ser Ciências Humanas com Ciências da Natureza, e a outra turma do noturno, que seria a outra sala, com Linguagens e Matemática, tá? E exatas. Tá? A única diferença que vai ser o noturno com essas 2 salas que vão abranger as 4 disciplinas. Agora, o restante, como o Dalmo falou, vai ser no período diurno, que vai pegar todos os itinerários, com repetição nas 2 mais votadas. Alguma dúvida aí, gente? Também, é interessante também falar, Fernando, da ideia de que, por exemplo, como eles já viram, né, os resultados, é interessante ver que a gente escolheu basicamente os 3 primeiros como tiveram a primeira opção, e os outros, acho que da segunda, terceira e quarta, e da quarta opção, né, o que ficou primeiro colocado. E aí nas turmas HI, que a gente colocou a de humanas e a de ciências da natureza, que aí eu acho que a gente contempla tudo, todas as opções para eles, assim. Então eles vão ter tipo uma gama bem interessante aqui na escola, tanto como diurno como no noturno, assim, para poder escolher, assim. Ficou um negócio bem legal para aceitar, digamos, para todo mundo que goste de alguma área aí. Uhum. A Maria Eduarda parece que que está ela com dúvida. não está entendendo. Não entendi esse negócio das turmas. Basicamente, como vocês viram que vai ter esse itinerário formativo, então, cada turma, por exemplo, o segundo A e o segundo B, eles vão ser turmas de estudantes, que na hora da rematrícula, vocês vão fazer a partir da semana que vem, né? Vocês vão escolher qual itinerário formativo que vocês querem fazer. Então, outra coisa, se você escolher, por exemplo, o itinerário formativo de linguagens, que é a turma D, né? Se liga na mídia, então com certeza não, mas tipo, grandes chances, você vai para o segundo D, por causa que foi o itinerário formativo que você escolheu. Se você quer o itinerário de ciências humanas, então grande chance que você vai para o segundo H, porque o segundo H é de superar desafio, é de humanos. Então é aquela coisa, no momento que você escolher seu itinerário formativo, já está, digamos, já pré-definido qual turma você vai o ano passado. E aí, como eu falei, o segundo A e o segundo B, a gente duplicou o itinerário formativo porque foi o mais escolhido por vocês. Entendeu agora? Entendeu, Maria? Levantou a mão, pode falar. Professor, cultura em movimento é o quê? Calma que a gente vai falar, calma, tô falando para segurar essa emoção. Calma que a gente vai falar. Mas vamos lá, vamos para os próximos slides. Ô Fê, mas avisa eles aí para eles não ficarem escolhendo só porque o amiguinho vai para uma sala, o amiguinho vai para outra, eles vão fazer uma panela para ficar bagunçando e não estudar. Eles têm que fazer o que eles querem, que não adianta. Depois que entrou, não adianta querer mudar. Tem que fazer pelas escolhas deles. Perfeito, é isso que eu ia falar mesmo. Então, assim, gente, quando passa para o próximo aí que eu vou explicar direitinho. Aí agora que vai aparecer os itinerários formativos que vão ser oferecidos no período da manhã. Agora vamos falar de um por um. E acho que, como o Flávio já mencionou, a ideia é que vocês escolham o itinerário formativo que vocês mais se interessem. Se você tiver influências externas, lembre-se que quem vai estudar esse itinerário são vocês. Então, se vocês vão estudar, vocês vão fazer as atividades desses itinerários, é melhor fazer algo que você se interessa mais, que você tem mais afinidade, né? Então, por exemplo, se eu, Dalmo, fosse estudante agora, eu não ia escolher o itinerário, sei lá, de matemática, porque eu não tenho afinidade com isso. Então, é aquela coisa, depende do itinerário que você tem afinidade, que você deseja estudar, porque lembre-se, você vai ter professores dessa área, você vai ter atividade dessa área. Então, muito mais que pensar, o amiguinho tá indo nessa, minhas amigas, não sei o quê, vai no que você gosta para você construir, tipo, um ensino médio muito mais agradável para você, né? Então, vamos lá.
Aí essa é da turma A e B, né? Uhum. Que essa daqui é de Ciências Humanas e Linguagens, que é o de Cultura e Movimento. Ó, o nome, gente, Cultura e Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Então, nesse itinerário informativo, vocês vão, como o professor falou aí, o Flávio Dalmo, não adianta escolher pensando no meu amigo, que nem eu e o Dalmo, a gente é humanas, eu quero ficar com o Dalmo, vou escolher esse itinerário. Só que, o que acontece? Eu vou ter que cursar o ano inteiro essas aulas. Então, não tem como mudar, não tem mudança. Você escolheu o itinerário, você caiu nesse itinerário, você vai ter que ficar o ano todo. Não tem como mudar, tá? Então, qual vai ser as áreas que vão ser oferecidas? Pode falar. Tradições E também culturais. eu acho que não pensar só no nome, porque às vezes na hora de escolher na sede, se você falar, o nome mais atrativo é Se Liga na Mídia. Parece bonitinho, eu vou escolher. Aí a Fê vai explicar agora bonitinho o que realmente você vai estudar. Então, às vezes tem um nome bonitinho, mas você vai ter disciplinas que você não tem afinidade, que você não gosta, que você não quer aprender mais, para você não ficar frustrado ali na hora de estudar e falar, nossa, eu pensava que era uma coisa e é outra, né? Por isso que a gente vai estar disponibilizando esse slide para vocês já estarem anotando, dando uma olhada depois com mais calma, né, em cada itinerário para na hora da escolha. E assim, a escolha, vocês vão escolher também, a gente não sabe se vão escolher 6 itinerários. Então, assim, tem a primeira opção, segunda opção, terceira opção. Então, vocês têm que escolher conforme as opções que vocês mais se agradam, tá? Nesse itinerário, a cultura em movimento e diferentes formas de narrar, vocês vão ter, no primeiro semestre, primeiro e segundo bimestre, vocês vão ter tradições culturais, 2 aulas por semana de tradição cultural. Essas aulas vão ser oferecidas para o professor de artes, tá? Então, vocês vão ter 2 aulas de artes nessa tradição cultural. Práticas corporais de luta e herança cultural. Vocês vão ter mais 2 aulas de educação física, tá? Essas aulas vão ser oferecidas para os professores de educação física, ressignificando a formação do povo brasileiro. 2 aulas de história. Esse itinerário vai abranger artes, educação física e história. Depois, diálogo com a literatura e cultura em contexto. Vocês vão ter mais 2 aulas de língua portuguesa, 2 aulas com o professor de português. E depois, a cultura e seus sentidos. São 2 aulas de filosofia. Então, nesse itinerário, essas 10 aulas que vocês vão ter, né, diferenciadas, vão ser artes, educação física, história, português e filosofia. No terceiro e quarto bimestre, vocês vão continuar com as mesmas. Depois você lê para mim, dá uma da Giovana aí. Vocês vão continuar com as mesmas disciplinas, só vai mudar o nome do itinerário. A tradição cultural vai se chamar Cinema e Transformação. Então, vocês vão continuar com a aula de história, só que vai ser Cinema e Transformação, que vão ser 2 aulas. Cultura digital e atividade física, mais 2 aulas de educação física. Vocês estão entendendo? Só vai mudar o nome dos itinerários, né? Das aulas que vocês vão ter. Mas vocês vão continuar com 5 aulas, né? Com 5 matérias diferentes. Arte, educação física, história, português e filosofia. Tá? Esse é o itinerário Cultura em Movimento e diferentes formas de narrar. Esse itinerário foi o mais, né, que vocês escolheram. Por isso, vão ter 2 salas desse itinerário no período da manhã, tá? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando rápido demais. Tranquilo? Então, acho que só a Maria Giovana que falou aqui, que acho que ela teve parte da culpa na hora do nome dos itinerários, porque ela falou que ela participou das transmissões da Secretaria de Educação, e eles perguntaram para os alunos nomes para os itinerários. Ela falou que acho que ela tem parte da culpa desses nomes aí, se ficou legal ou ruim, ela falou que tem parte da culpa. Tranquilo, Maria Giovana. Foi bom que eles, né, ouviram vocês. Só que como a Carol falou, e acho que foi a Carol e o Flávio também,
Vocês não têm que se apegar somente ao nome. O mais importante, além do nome, é vocês terem uma noção dessas aulas, né? Que nem eu tô falando. Esse vai ter artes, educação física, história, língua portuguesa e filosofia. Aquele aluno que gosta de exatas, né? E biológica, ele não vai estar nesse itinerário. Esse itinerário não abrange nem exatas nem biológica. Então, é isso que vocês têm que se apegar mais nas aulas que vão ter. Os professores que vão oferecer essas aulas, tá? E explicar que essas aulas de educação física aí não é aquela, vai ser aula lá na quadra, não. Vai ser aula online, porque eles falam de educação física, eles acham que vão lá para a quadra só. Não. Ó, deixa eu ver. Tá falando aí, práticas corporais e luta e herança cultural. Então, vocês vão trabalhar o quê na educação física? Se eu estiver errada, você me fala, Flávio. A herança da cultura, com as lutas do Brasil, vocês vão estar trabalhando isso, entendeu? Então, o professor também nem é professor de luta para ensinar vocês a lutar. Vocês vão estar estudando as origens da luta, como transformar a atividade física digital, como é importante. Então, assim, não vai ser quadra. O Flávio já deixou bem claro isso. E até o próprio centro de mídias. Tem escola que não tem uma quadra adequada para poder fazer as atividades, tá? E eu acho Mais que o alguma Eric mandou uma dúvida aqui, que se, no caso, só pode escolher uma das turmas. Então, essa é uma dúvida que a gente tem, que a gente até agora não sabe como vai ser o processo de rematrícula de vocês. A gente só sabe que vai ser segunda-feira. Agora não sabe se vai ser, por exemplo, se você vai ter só uma opção, se você vai ter, por exemplo, como foi na manutenção de direitos, vocês poderão escolher 6, eu não sei ao certo como vai ser esse processo. Mas é um processo que vocês vão ter que escolher itinerário formativo, não sei se vai ter primeira, segunda, terceira opção, não sei ao certo. Mas, deixa eu ver, levantou a mão também, pode falar. É que eu achei interessante essas duas turmas, né? A turma que tem esses dois negócios. Eu achei interessante de estudar aí. Não, então, mais calma, vamos ver os outros aí para ver se você vamos ver, porque tem muito mais, gente. Só o primeiro, então, eu vou passar, esses são os dois primeiros, as primeiras salas. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para estar explicando um pouquinho para vocês, mas vai estar disponibilizado, tá? Vamos lá. Turma C, matemática conectado. O nome já diz. O nome está bem propício, né? Então, nesse itinerário vão ser oferecidos 4 aulas de educação financeira em conexão. Então, 4 aulas vocês vão estar aprendendo a educação financeira com o professor da disciplina de matemática. Depois vocês vão ter mais 2 aulas de conexão e empreendedorismo, tá? Depois, mais 2 aulas com fenômenos físicos e interpretação de gráficos. E 2 aulas de influência na mídia e consumo de jovens. Essas aulas vão ser oferecidas para o professor de matemática, as 4 aulas, depois o professor de física e o professor de artes, tá? Então, quem escolher essa matemática conectada não vai ter aula só de matemática. Vocês vão ter aula de física também, né? 4 aulas de matemática, mais 2 aulas também que tem a ver com matemática. Depois vão ser 2 aulas de física e 2 aulas de artes. Tanto no primeiro e segundo bimestre, depois no terceiro e quarto, muda os nomes, que vão ser conexões lógicas, 4 aulas, que também é matemática. Design de games, que aí vai ser o professor de artes também. Não é que vocês vão desenhar, fazer design de games, mas vai ser específico para essa disciplina. Vão ser 2 aulas com o professor de artes. E universo elétrico no mundo dos jogos, que aí vai ser o professor de física, tá? Então, quem escolher matemática conectada vai ter aula de matemática, física e artes, né? Essas 10 aulas vão ser divididas com esses professores. A carga horária maior com matemática, com 6 aulas, depois 2 aulas de física e 2 aulas de artes, tá? Próximo. Tranquilo? Posso passar para o próximo itinerário? Acho que sim. Fernando, se quiser que eu vá lendo aqui, para você não ficar tão cansado aí, eu pode ir lendo também. Essa aqui é a turma D, né? Que essa daqui é a turma de linguagens, né? Essa daqui, então, é formada pelas áreas de língua portuguesa, língua inglesa, educação física e artes, né? E aí a gente tem a unidade curricular 1, que é do primeiro bimestre, né? Que essa tá na mídia, tá no mundo.
que aí vocês podem ver que vocês vão ter aula, por exemplo, ó, Laboratório de Produção Jornalística, Observatório da Imprensa Internacional, Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas Experimentais, e por último, Criação e Comunicação Publicitária. Então essas seriam, essas 10 aulas, como vocês podem ver, as duas primeiras teriam 2 aulas semanais e as outras 3 aulas semanais. E essa seria para o primeiro semestre. No segundo semestre, vocês teriam essa unidade que chamaria Muito Além das Palavras, que aí seria composto pelas aulas de Crítica e Literatura em Ação, Clube de Estudos das Representações Culturais, Luta como Prática Cultural, a Estética do Corpo. E como eu falei, essas aulas seriam ministradas por língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Então essa aqui seria do segundo D, beleza? Acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Se liga na noite. Tá. Então tu tá falando que acho que a Ray tá falando que gostou desse daí também, mas vamos lá pro próximo. E aí, na turma E, que esse daqui é de Ciências da Natureza com Matemática, que é Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, né? Que aqui vocês vão ter aulas com professores de Biologia, Física, Matemática e Química, né? E aí, como eu falei anteriormente, né, é dividido por semestre. No primeiro semestre, vocês vão ter essa unidade que chama Água e Energia, que aí vai ter os componentes, por exemplo, zoonoses tropicais, energias limpas, estatística na saúde pública e meio ambiente, e por último, água solvente universal, que esse é para o primeiro semestre. Aí vocês veem que, por exemplo, essas estatísticas na saúde pública, ela vai ter 4 aulas, então ela vai ter uma quantidade de aula maior que vai ser de matemática, né? Então, e aí no segundo semestre, né, que aí já vai mudar o nome da unidade, que chama Projeto Casa Sustentável. E aí vocês vão ter componentes como hábitos sustentáveis, eficiência energética, construção sustentável e, por último, recursos e sustentabilidade. Novamente, essas disciplinas vão ser ministradas por Biologia, Física, Matemática e Química, já que é um itinerário formativo de Ciência, Natureza e Matemática. Beleza? Mais alguma dúvida? Esse é o mais legal. Aí, ó, a Carol já tá dando um pitaco aí, ó. Então, vamos aí pro FC. Você quer falar daqui ou continua, Fernando? Não, pode falar, fala mais um aí. Então, vamos lá. Aí, aqui é o tal da turma F, né? Que essa daqui é das ciências humanas com matemática. Então, esse aqui talvez seja meu calcanhar de Aquiles aqui, ó, né, cara? Com matemática. Que é de ciências humanas, arte e matemática, quem divide e multiplica. Que essas disciplinas aqui, como vocês podem ver, tem professor de aulas de matemática, filosofia, geografia, história e sociologia, né? E aí, novamente, dividido por cada semestre. No primeiro semestre, números também importam. E aí, como vocês podem ver ali, os componentes que vocês terão serão com população e índices, depois reflexões sobre o poder do contrato social a rede, depois demografia e investigação das populações humanas, e aí depois trabalho, política e pensamento econômico, e aí depois mudanças sociais, demografia e trabalho, cada uma com 2 aulas na semana. E aí no segundo semestre vocês vão ter essa outra unidade que chama de olho na informação, que como componente vai ter essa aqui, os números por trás da informação, depois razão e sociedade, e aí depois representações do espaço geográfico, o conhecimento humano e sua aplicabilidade, e por último, sociedade e conhecimento. Então, também 10 aulas por semana, cada uma dessas matérias vão ter 2 aulas semanais, beleza? Então, isso aqui é da tal dessa turma F. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Acho que... Deixa eu ver. Não, Ray, pode falar. Eu tinha levantado a mão. Maria Eduarda, pode falar. Eu tinha ficado em dúvida na turma E, só que você não viu eu levantar a mão, aí eu fiquei quieto. Mas pode falar. É que eu fiquei em dúvida no começo do E até o final, porque tinha barulhos aqui em casa. Vamos voltar aqui. Não, resumindo, é só essa daqui de Ciência da Natureza e Matemática, e aqui você pode ver detalhes, assim, que é basicamente uma questão voltada para consciência ambiental, podemos dizer isso, né? No primeiro semestre, essa unidade de água e energia,
no segundo semestre sobre esse projeto de casa sustentável. E nesse itinerário vocês vão ter aula, né, de biologia, física, matemática e química, né? Então acho que você não perdeu nada não, se preocupa não. Então vamos agora para a turma G, né? G. Isso. Aí, essa daqui é de ciências da natureza e linguagens, né? Alguém tem uma dúvida? Acho que não. Então, essa aqui é de ciências da natureza e linguagens, que terão aulas dos professores de arte, biologia, física, língua portuguesa e química. E aí, como vocês podem ver aqui, por exemplo, no primeiro semestre, vocês vão ter comunidade curricular, corpos em movimento, cultura e ciência. E aí, os componentes vão ser expressões artísticas, corpo em movimento, fisiologia do movimento, conservação do movimento, construção da personagem, corpo e emoção, equilíbrio e movimento, que aí seriam 2 aulas para cada uma das matérias, né, no total de 10. Aí vocês veem que tem muito movimento no nome, né? Tem muito movimento aqui no nome. E aí, no segundo semestre, a gente vai aqui de tecnologia e qualidade de vida, que aí tem os componentes aqui, de design na qualidade de vida, depois eu mando o link no grupo. características adquiridas e hereditárias, depois dinâmica e equilíbrio, oficina de produção textual, texto de divulgação científica e materiais inovadores. Também 2 aulas cada uma, totalizando 10 por semana, né? E aí, como eu falei, né, vai ser um itinerário de arte, física, língua portuguesa e química. E aí, deixa eu ver, aí tem essa última, não sei se é a última, mas tem essa turma H, que essa daqui é de humanas, essa daqui é basicamente formado pelos professores de filosofia, geografia, história, sociologia, e aí também tem língua portuguesa nesse itinerário, né? E, novamente dividido por semestre. No primeiro tem esse aqui, corpos em movimento, cultura e ciência, tendo como componente ciência, tecnologia e ética, as transformações do espaço geográfico e sociedade, as narrativas históricas de sua produção material e imaterial, cultura e sociedade, e, por último, oficina da produção textual e oralidade. Cada uma delas com 2 aulas semanais, totalizando 10, né? E aí, no segundo semestre, vocês terão pessoal e coletivo, repense suas atitudes. E aí, como componente, pensamento político e democracia, população em movimento, eu e o outro, culturas do plural, diferenças e desigualdades na contemporaneidade e oficina de criação midiática, veículos de comunicação e expressão. Então, aí, como eu falei, é um itinerário de ciências humanas, que vão ter filosofia, geografia, história, sociologia e língua portuguesa, e aí terão essas aulas aí no primeiro e segundo semestre. E aí eu acho que essa é a última turma, o último segundo da manhã, né, que esse daqui vai ser de ciências da natureza, que aí basicamente vai ser professores de biologia, física, matemática e química. E aí no primeiro semestre vai ter esse projeto Casa Sustentável, que aí vocês podem ver que tem componente hábitos sustentáveis, eficiência energética, construção sustentável e recursos e sustentabilidade. E aí vocês veem como a distribuição das aulas, 3 na primeira, 2 e 2 na segunda, terceira, e na última mais 3 aulas, totalizando. E aí no segundo semestre tem projeto Vida ao Extremo, como componentes vidas nos extremos, rumo ao espaço, medidas para a existência da vida, do micro ao macro, também com a mesma quantidade de aulas, né? E esses aqui seriam os a última sala da manhã, beleza, gente? Então essas seriam as opções que vocês têm no período da manhã. E aí, tem dúvidas? Deixa eu ver, o Ray fala que turma H de humanas, é isso aí, pessoal, não foi coincidência, só. E aí, à noite, vocês sabem que tem 2 turmas, né? Isso. Aí, à noite, são 2 turmas, né, duas salas que vão ficar à noite, e à noite a gente precisaria oferecer um itinerário que abrangesse todas as disciplinas. Então, à noite, passa aí, dá um. À noite, a cultura do solo, o campo da sociedade, que vai entrar ciências humanas e ciências da natureza, tá? Então, seriam 2 aulas do solo e a célula, a transformação da matéria, 2 aulas, que é professor de física, das rochas e o solo, que seria geografia,
a transformação do solo, química e aspectos socioculturais e alimentação, que seria de sociologia, esse no primeiro semestre. Depois, no segundo semestre, a fauna e a qualidade do solo, o fenômenos ondulatórios, ó, que seria o professor de física, né, Dalmo, que a gente e estudo e a conservação do solo, professor de geografia e processos químicos, que o nome já fala, né, e fertilização do solo, professor de química e a sociedade em desenvolvimento territorial, que seria o professor de sociologia. Então, quem for para o período noturno, ficará com a, né, vai ter que escolher a cultura do solo, no campo e a cidade. E o próximo é a hora do desafio, a hora dos desafios, que entra a língua portuguesa e matemática, tá? Seriam essas duas disciplinas também, que seriam oficina e produção textuais, 2 aulas, desafio e música, 2 aulas, workshop de técnica de comunicação, 2 aulas, pensamento, dos jogos de tabuleiro, RPG, 2 aulas, pensamento e revolução de situações e problemas. Então, essas aulas seriam, a primeira aula, professor de língua portuguesa, 2 aulas, professor de artes, desafio e musicais, língua inglesa, workshop técnica de comunicação, educação física, como o Flávio falou, né, como vai ser as aulas de educação física, e matemática, tá? Depois, no segundo semestre, o Clube do Jovem Leitor, o Clube da Imagem, não entendi, depois você lê aí para mim. O Clube de Quadrinhos, Clube de Esporte e Jogos Digitais e o Clube de Exatas, Resolução de Problemas, tá? E matemática também. O que a gente quer falar para vocês é isso. Na hora da escolha, a gente vai estar disponibilizando esses itinerários para vocês. Façam a escolha não somente pelo nome, olhe as disciplinas aí, como o amigo falou, que você tem mais afinidades. Infelizmente, a gente não sabemos como vai ser a escolha, se vocês vão poder estar colocando 6 itinerários, que nem foi no começo né, na escolha que vocês fizeram, na pré-escolha, na hora da rematrícula. Então, pensem com bastante carinho na hora de fazerem essas escolhas, que vai influenciar, impactar a vida de vocês, né, nesse 1 ano aí de 2022. Como a Carol falou, para vocês vai mudar algumas coisas? Sim. Para a gente, professor, vai mudar literalmente tudo. Então, peguem direitinho e vejam com muito carinho na hora da rematrícula. Eu acho que tem mais um slide, né, falando do... Tem mais um, Dalmo? Aí tem a opção também que nós não sabemos como a Secretaria de Educação vai colocar para vocês, que é a opção do Novotec. A nossa escola não vai oferecer esses itinerários, a nossa escola não tem espaço físico para oferecer esse itinerário do Novotec. Caso vocês optem por essa opção do Novotec, deve ser remanejado para outra escola, tá? Não é possível fazer apenas a parte técnica em outra escola, que nem tem no Centro Paula Souza. Essas opções do Novotec não vão ser oferecidas no Centro Paula Souza. Nós não sabemos ainda que escola vai ser oferecida aqui na região. Só sabemos que no Kennedy, as escolas próximas aqui a nós não vão oferecer esse Novotec, tá? Então, quem optar por esse Novotec já tem que estar ciente que não vai estar estudando na nossa escola, não vai estar estudando no Kennedy, tá? Alguém quer falar alguma coisa, Carol? Acho que serão polos, né? O passarinho dela tá falando por ela. Passarinho, são muitos. Parece, se eu não me engano, até o Fabrício me falou, aquele dia que a gente fez aquelas 3 reuniões, e parece que para eles, assim, pensando Campo Limpo, Santo Amaro, seria mais para a região de Santo Amaro mesmo. Então, eu não sei se para os nossos alunos, né, seria viável essa ida e volta, então eles têm que estar com carinho, se realmente eles querem o Novotec, né? Fernanda, eles vão poder fazer na escola com a gente lá? Ou eles vão ter que fazer em casa? Foi visto. O quê? A rematrícula? Às vezes, se eles tiverem alguma dúvida, assim, você vai poder usar ele pode fazer em casa, mas se ele quiser ir na escola para tirar dúvida, eu acredito que vai ser possível. Então, aí eu acho que se a Raquel tiver e puder responder, eu não sei te responder imediato, porque a gente não sabe como vai ficar, entendeu? Não sei se tem que estar com o responsável. Quando chegou os notebooks, às vezes poderíamos usar, né, para fazer as... Sim, que nem a gente fez um itinerário. Alguns alunos a gente levou lá na sala de informática e fez um itinerário
a escolha dos itinerários com eles, né? Então, mas, sinceridade, eu não tenho essa Eu acho que, afirmação no ainda. fundo, a gente vai acabar esperando até sexta-noite ou segunda para ter a orientação que vier da direção, da Secretaria da Educação, para a gente orientar os alunos e saber se a gente pode recebê-los ou não. Passa para o próximo. Até porque... A Carol falou uma Pode coisa? falar. Não, eu ia falar, até por causa da paralisação que vocês estavam falando lá no início e dessa questão de professor não poder voltar a eliminar, então a gente também está mais, assim, sem saber até a questão da ida dos alunos até a escola. Então, se eles estivessem com a gente normalmente, seria até mais fácil, porque a gente estava na escola orientando eles. Então, acho que o pessoal vai ter que ficar de olho no grupo e aguardar no Google Sala de Aula, porque a gente tem muitas informações, né? Sim. Gente, até ontem a gente estava sabendo que os itinerários vai ser por a rematrícula. Então, assim, a rematrícula vai abrir dia segunda-feira, até então, segunda-feira agora, dia 8, né? Dia 23/8. Dia 23 é agora de agosto, segunda-feira, próxima segunda-feira. E os itinerários será escolhido conforme a ordem de chegada. Então, exemplo, eu e Dalmo somos alunos e a gente quer fazer o itinerário que aborde humanas. Então, Dalmo, 1h da manhã, quando o SED abrir, a gente já vai fazendo essa rematrícula, tá bom? Porque a gente quer cair na mesma, a gente é amiguinho, quer cair na mesma sala. Exemplo, tá, gente? Então, assim, até então foi passado para nós que os itinerários vai ser conforme a preenchimento de salas. Então, quem fizer a rematrícula primeiro, nas primeiras horas, e com o SED funcionar, que a gente sabe disso também, que o SED às vezes também entra em colapso, todo mundo, porque não vai ser só os alunos do Kennedy, vai ser os alunos da rede estadual todinha fazendo essa rematrícula. Então, Tô pode falando que ser que realmente... até o final do ano eles vão estar fazendo rematrícula, porque o SED nunca funciona. É importante estar atento nisso mesmo. positivo. É aquela Vamos coisa, pensar a gente tem que positivo. informar que começa dia 23, segunda-feira, mas também Isso. informar que tipo, o Pode SED é um ser que site estável e dá muita dor de cabeça, né? Como deu dor de cabeça pra gente esse ano também para enviar nota, né? Então, assim, a gente não sabe também se esse dia 23/8 vai abrir só para os alunos do primeiro ano fazer a rematrícula e os alunos do segundo ano e do terceiro vai ficar para depois, entendeu? Até para o caso do sistema do SED aguentar os acessos. A escola não tem ainda essa colocação, eu acho, se tiver, Raquel, falei alguma coisa, mas a gente não sabe. O que a gente sabe que foi passado para a escola é isso. Conforme as salas vai enchendo, formou uma sala, que é para a primeira escolha, fez a rematrícula, formou uma sala, vai para a próxima sala, e aí a gente não sabe como vai funcionar, se vai ser primeiro, eu só sei que vocês vão ter que colocar mais que uma opção, não vai ser apenas uma opção, né? A gente Provavelmente deve ser mais acredita, que uma. isso, a gente acredita Assim que espero. devem ter mais opções, né? Que nem foi a escolha que vocês fizeram para ver qual a escola ia montar os itinerários, entendeu? Então, assim, não deixem para fazer no último dia, coloquem as opções de vocês lá, dia 23 de abril, tentem entrar no SED, já façam a rematrícula de vocês, se tiver na escola, a gente tiver voltado, a gente vai estar disponibilizando, principalmente eu nas minhas primeiras aulas aí da tarde, eu tenho, né, eletiva, eu ajudo vocês a fazer essa rematrícula, vamos ver como funciona. Mas não deixem para os últimos dias, porque quem ficar nos últimos dias vai cair nos itinerários que sobrarem. Então, assim, eu não quero exatas, ou eu quero exatas, eu vou ficar nas salas que sobrarem, porque eu demorei para fazer a rematrícula, tá? E às vezes a pessoa quer estudar de manhã, vai acabar indo para a noite, porque fechou as salas da manhã tudo, só vai sobrar a noite para ela. Também, a questão do noturno também é muito relativo, né, Flávio? Porque não é aqueles alunos que escolheram, também a gente sabe que tem aluno que quer ir para a noite, como tem aluno que quer ir para amanhã, e todo ano é uma mudança muito grande, porque às vezes o aluno briga porque estava à noite e quer ir para amanhã. No meio do ano ele consegue emprego, e aí ele quer mudar para a noite de novo. Então tem tudo isso também que a gente sabe que impacta bastante na escolha. E assim, quem for para a noite tem que estar ciente que vai ter apenas esses 2 itinerários, não vai ter todos os itinerários que nem no período da manhã.